Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar nas páginas de um livro sobre a Reforma Protestante, que nos leva através de um dos momentos mais cruciais na história do cristianismo, História da Reforma, escrito por Carter Lindbergh. Antes de adentrarmos na resenha, é importante entender o cenário histórico. O livro narra um dos acontecimentos mais impactantes para o cristianismo, a Reforma Protestante do século XVI. Um período de mudanças profundas, desafiando dogmas estabelecidos e dando origem a novas tradições. O autor, Carter Lindbergh, nos presenteia com uma narrativa cativante que torna a complexa história da Reforma acessível a todos os leitores. Com uma linguagem clara e envolvente, ele nos conduz por esse momento crucial, explorando as figuras-chave, os conflitos teológicos e as transformações sociais que marcaram essa época. Lindbergh mergulha nos perfis das figuras centrais desse período, como Martinho Lutero, João Calvino e outros líderes reformadores. Ele não apenas descreve seus feitos, mas também mergulha em suas personalidades, motivações e as forças que moldaram suas ideias, tornando os personagens vivos em nossa imaginação. O livro História da Reforma, por Carter Lindbergh, inicia seu relato contextualizando o século XVI na Europa, marcado por uma profunda influência da Igreja Católica Romana. O clero detinha grande poder, e práticas como a venda de indulgências eram comuns para financiar a construção da Basílica de São Pedro, em Roma. Alguns pontos abordados no livro. 1. Martinho Lutero e as 95 Teses, 1517. O ponto de partida da Reforma é frequentemente associado a Martinho Lutero, monge e teólogo alemão. Em 1517, ele afixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo em Wittenberg, questionando a prática das indulgências e provocando debates sobre a doutrina católica. 2. Dieta de Worms, 1521. Lutero foi convocado para se retratar de suas ideias na Dieta de Worms em 1521, recusando-se a negar suas convicções. Isso resultou em sua excomunhão pela Igreja Católica, tornando-o uma figura central no movimento reformador. 3. Tradução da Bíblia por Lutero. Em um esforço para tornar a Bíblia mais acessível, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Isso não apenas democratizou o acesso às Escrituras, mas também influenciou a língua alemã. 4. Zwinglio e a Reforma na Suíça, início dos anos 1520. Enquanto isso, na Suíça, Ulrich Zwinglio liderava reformas semelhantes, promovendo ideias distintas em relação à Eucaristia e ao significado da Ceia do Senhor. 5. João Calvino e a Reforma em Genebra. A partir de 1536, João Calvino emergiu como uma figura proeminente, especialmente após a publicação de A Instituição da Religião Cristã. Sua teologia influenciou fortemente o movimento reformador em Genebra e além. 6. Paz de Augsburgo, 1555. A Paz de Augsburgo foi um marco que encerrou temporariamente os conflitos religiosos na Alemanha, permitindo que cada príncipe escolhesse entre o catolicismo e o luteranismo em seus territórios. 7. A Contra-Reforma e o Concílio de Trento, de 1545 a 1563. A Igreja Católica respondeu à Reforma com a Contra-Reforma, um esforço para reformar internamente e defender suas doutrinas. O Concílio de Trento, realizado entre 1545 e 1563, foi crucial nesse processo, reafirmando dogmas católicos e implementando reformas eclesiásticas. 8. A Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648. A tensão religiosa persistiu, levando à Guerra dos 30 Anos. Este conflito devastador envolveu questões religiosas, políticas e territoriais, mas eventualmente resultou no reconhecimento da coexistência de estados católicos e protestantes. A obra História da Reforma de Carter Lindbergh aborda detalhadamente a escalada dos conflitos entre protestantes e a Igreja Católica. O descontentamento com práticas da Igreja, como a venda de indulgências, serviu como catalisador. Lindbergh explora como as disputas teológicas entre católicos e protestantes muitas vezes se entrelaçavam com interesses políticos. A reforma não era apenas uma questão de crenças religiosas, mas também de poder e controle territorial. Durante os estágios iniciais da reforma, a insatisfação popular resultou na Guerra dos Camponeses na Alemanha. Lindbergh analisa como as tensões sociais e econômicas se misturaram com as mudanças religiosas, levando a conflitos sangrentos. O livro aborda extensivamente a Guerra dos 30 Anos,
um conflito devastador que envolveu tanto questões religiosas quanto políticas. Lindbergh destaca como essa guerra moldou a paisagem política da Europa e culminou no reconhecimento da coexistência religiosa. 1. Martinho Lutero. A obra detalha a vida de Martinho Lutero, desde sua juventude até se tornar um monge, finalmente, seu papel central na Reforma. A publicação das 95 teses e sua recusa em se retratar na Dieta de Worms são eventos destacados. 2. Ulrich Zwinglio. O autor explora a contribuição de Zwinglio para a Reforma na Suíça. Sua teologia, especialmente suas visões sobre a Eucaristia, é discutida em detalhes. 3. João Calvino. O livro aprofunda-se na vida e no legado de João Calvino, destacando seu papel em Genebra e sua influência na teologia reformada. A instituição da religião cristã é analisada como uma obra fundamental. A obra também aborda a influência de John Knox, um reformador escocês, e sua liderança na propagação das ideias reformadas na Escócia. Lindbergh destaca como os reformadores desafiaram a autoridade papal, questionando práticas como a venda de indulgências e a supremacia do Papa. Os reformadores enfatizavam a autoridade das Escrituras como a única base para a fé cristã. O livro explora como Lutero, por exemplo, traduziu a Bíblia para o alemão, tornando-a mais acessível. A teologia da predestinação de Calvino é discutida em profundidade, mostrando como essa doutrina influenciou as comunidades reformadas. Impacto na educação e sociedade. A obra destaca o impacto dos reformadores na educação, promovendo a alfabetização e a ênfase no estudo das Escrituras. Além disso, os efeitos sociais das mudanças teológicas são abordados. Lindbergh aborda os conflitos iniciais relacionados à Reforma, incluindo a revolta camponesa que eclodiu na Alemanha de 1524 a 1525. Este conflito resultou em uma escalada significativa de mortes, com camponeses protestantes desafiando as autoridades seculares e eclesiásticas. O livro destaca a Guerra dos 30 Anos como um dos períodos mais sangrentos e devastadores da história europeia. Esse conflito, que envolveu disputas territoriais, políticas e religiosas, resultou em uma enorme perda de vidas, incluindo civis, soldados e líderes religiosos. Lindbergh explora as perseguições e execuções de indivíduos que se tornaram mártires da Reforma. Protestantes e reformadores, como William Tyndale, foram condenados à morte por suas crenças, destacando o alto custo humano do movimento. A obra explora as execuções e perseguições religiosas que ocorreram em diferentes regiões, à medida que o conflito entre católicos e protestantes se intensificava. Isso inclui julgamentos de heresia, que frequentemente levavam à morte daqueles considerados hereges. Lindbergh detalha como as guerras e conflitos associados à Reforma tiveram um impacto direto nas comunidades locais. Saques, fome e doenças resultantes dos conflitos contribuíram para um número significativo de mortes indiretas. A violência sectária entre diferentes grupos religiosos, seja católicos contra protestantes ou vice-versa, é explorada em detalhes. A polarização ideológica frequentemente levava a confrontos violentos nas ruas e nos campos de batalha. Alguns pontos da Contra-Reforma da Igreja Católica. 1. Contextualização da Contra-Reforma. Lindbergh aborda a Contra-Reforma como a resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante. A obra explora o período de intensificação das atividades contra-reformistas, especialmente a partir do Concílio de Trento, de 1545 a 1563. 2. Concílio de Trento, de 1545 a 1563. O autor destaca a importância do Concílio de Trento na definição das posições e respostas da Igreja Católica às críticas protestantes. O concílio focou em reformas internas, reafirmou dogmas católicos e estabeleceu estratégias para combater a expansão do protestantismo. 3. Reformas eclesiásticas. Lindbergh discute as reformas eclesiásticas implementadas pela Igreja Católica como parte da Contra-Reforma. Essas reformas visavam abordar questões internas, como a corrupção clerical, e reconquistar a confiança dos fiéis. 4. A Companhia de Jesus, Jesuítas. O papel dos jesuítas, uma ordem religiosa fundada por Inácio de Loyola, é explorado na obra. Os jesuítas desempenharam um papel significativo na defesa da fé católica, na educação e na promoção da devoção religiosa. 5. ênfase na educação e cultura. Lindbergh aborda como a Igreja Católica, por meio da Contra-Reforma, intensificou seus esforços na educação.
A fundação de seminários, escolas e universidades destinava-se a formar líderes religiosos e leigos comprometidos com a ortodoxia católica. 6. Combate ao protestantismo. A obra detalha as estratégias adotadas pela Igreja Católica para combater o avanço do protestantismo. Isso inclui a censura de obras consideradas heréticas, a instauração do índice de livros proibidos e a perseguição de líderes protestantes. 7. Santificação e culto aos santos. Lindbergh explora como a Igreja Católica, durante a Contra-Reforma, reforçou a devoção aos santos como uma forma de contrapor as críticas protestantes. Isso incluiu a promoção de peregrinações e a canonização de novos santos. 8. Defeitos na arte e arquitetura. O autor discute como a Igreja Católica, como parte da Contra-Reforma, investiu na promoção de uma arte e arquitetura mais grandiosas e emotivas para reforçar a fé católica e envolver os fiéis. Lindbergh explora como, em algumas regiões, a Reforma provocou a perseguição de católicos que se opunham às ideias reformistas. Em áreas onde o protestantismo ganhou força, os católicos muitas vezes enfrentaram discriminação, perda de status social e, em alguns casos, até mesmo perseguição violenta. O livro detalha como as tensões sectárias entre católicos e protestantes levaram a conflitos locais em várias regiões da Europa. Esses confrontos muitas vezes resultavam em mortes e marcavam profundamente as comunidades locais. As mortes e os conflitos durante a Reforma tiveram um impacto significativo na demografia e na estrutura social. Comunidades foram deslocadas, populações diminuíram e a coexistência entre católicos e protestantes tornou-se muitas vezes tensa, moldando o tecido social de várias regiões. O livro discute como as mortes e conflitos durante a Reforma contribuíram para uma polarização religiosa duradoura. As divisões entre católicos e protestantes persistiram, deixando cicatrizes profundas que influenciaram a história e as relações religiosas na Europa por séculos. A Reforma e os conflitos associados a ela desempenharam um papel na evolução do conceito de tolerância religiosa. À medida que as sociedades lidavam com as consequências sangrentas dos confrontos religiosos, alguns começaram a defender ideias de coexistência e respeito pela diversidade religiosa. Lindbergh aborda como as mortes e conflitos durante a Reforma contribuíram para a transformação do mapa religioso europeu. O surgimento de estados predominantemente católicos e protestantes foi uma consequência significativa desse período. Além de críticos da Reforma, diz que ela deu espaço para a Revolução Francesa e outras revoluções posteriores, até ao advento do capitalismo, e mudou como a sociedade veria o mercado e a vocação no trabalho. Em suma, História da Reforma não é apenas uma obra histórica, mas uma janela fascinante para compreender as raízes das diferentes tradições cristãs. Carter Lindbergh oferece uma narrativa que transcende o acadêmico, proporcionando uma leitura envolvente para qualquer pessoa interessada na história do cristianismo. Espero que tenham gostado da resenha. O link para adquirir a obra está na descrição do canal. Se já leram o livro ou estão interessados na Reforma Protestante, deixem seus comentários abaixo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva-se no canal e ative as notificações. Até a próxima!